Bem, eu nunca fiz um vídeo longo aqui. Eu nunca gravei exatamente um vídeo pra subir no YouTube, pra subir no Instagram, nem nada. Mas eu acredito que hoje seja um dia típico. Seja um dia que a gente perdeu muito mais do que 200 anos de história, né? A gente está tendo o incêndio do maior museu nacional e eu simplesmente não sei o que sentir. Eu já tremi bastante aqui, lendo todas as notícias. Eu recebi sim a notícia antes de fazer a transmissão das palestras de hoje, mas eu escolhi não ler nada a respeito antes, porque eu sabia que eu não conseguiria fazer as transmissões. E foi bom. Eu ainda estou um pouco em choque, porque não foi um acidente. A gente sabe que não é um acidente. A gente sabe que o incêndio dessa proporção não é acidente. São 200 anos de história. 200 anos de história que estão sendo queimados, que estão sendo destruídos, que vão virar cinza, que não vai ser mais nada. Eu anotei alguns dados aqui porque não tinha como eu lembrar tudo de cabeça. São mais de 20 milhões de itens que estão sendo queimados, que estão sendo perdidos nesse exato momento. Diversas coleções geológicas, diversas coleções biológicas. A gente está perdendo o maior acervo de cultura indígena do país. É a nossa cultura está sendo queimada nesse exato momento. Toda a nossa história, tudo que diversos pesquisadores passaram a vida pesquisando, está sendo queimado nesse exato momento. E não é porque aconteceu um acidente e simplesmente queimou tudo. Não é por causa disso. A gente sabe que não é por causa disso. A gente está perdendo o fóssil, o fóssil mais antigo do ser humano. Está sendo queimado. Aquelas histórias, aquilo tudo que a gente passou a infância vendo nos livros, que a gente passou a infância aprendendo, que diversas pessoas perderam, não perderam, mas passaram a vida estudando aquilo, desenvolvendo aquela pesquisa. A gente está perdendo o fóssil do dinossauro mais antigo descoberto no Brasil. A gente está perdendo a nossa identidade, a gente está perdendo a nossa cultura, a gente está perdendo a educação. A gente está perdendo muito mais do que alguns bichos empalhados. E a gente sabe que isso é falta de gestão. A gente sabe que isso é falta de preocupação com a nossa história, com a nossa identidade. Isso é falta de preocupação com toda a ciência. Caramba, a gente tá aqui, eu e diversos outros biólogos, a gente todo dia prega pelo incentivo à ciência, a gente prega por mais divulgação científica. E hoje, um dia antes do Dia do Biólogo, onde a gente todo mundo tava comemorando, todo mundo tava falando, comentando sobre divulgação científica, falando sobre a importância da ciência para nossa cultura. A gente tava falando sobre corte de verbas. A gente recebe uma notícia dessa e é difícil de acreditar. Porque são 3 anos que os cortes estão acontecendo. 3 anos que não chega verba para o museu. Para você ter noção, o último presidente a pisar no Museu Nacional foi Juscelino Kubitschek. E naquela época ele já dizia que estava um descaso com o Museu Nacional. Se naquela época já estava, imagina agora. Eu não tive a oportunidade de visitar o museu ainda. Era uma viagem que eu pretendia fazer ano que vem. Só que não tem mais essa viagem. Porque não tem mais. E eu vi agora há pouco um vídeo do Hugo Fernandes, e ele resumiu muito bem o que a gente tá sentindo. Que a gente não perdeu 200 anos no passado. A gente não perdeu a nossa história do passado. A gente perdeu também o futuro. Porque a única forma da gente entender bem o futuro, a única forma da gente entender muito bem o que pode vir a acontecer é a gente entendendo bem o passado. Mas parece que isso não importa.
Isso não importa para a sociedade, isso não importa para os nossos governantes, isso simplesmente não importa. E às vezes o sentimento que fica é que o meu trabalho, o trabalho do Hugo, o trabalho de diversos outros profissionais que a gente tem, ele chega a ser inútil. Eu não gosto de pensar dessa forma, eu não gosto de perder a esperança, eu não gosto de ter um sentimento negativo em relação a nada disso, mas no momento eu não sei o que sentir. E eu tava lendo reportagem de diversos meios de comunicação, diversos veículos de comunicação, né? De jornais de outros países também. E em um deles eu vi que no aniversário de 200 anos do museu, nenhum ministro do estado do Rio de Janeiro aceitou o convite de participar. Nenhum ministro. Só que nos anos de eleição, eles falam de ciência para poder conseguir voto. Mas na hora de fazer alguma coisa, não faz. Simplesmente não faz. Eu vi também que o Instituto ele estava em negociação com o BNDES com o projeto de prevenção a incêndio. Ironicamente. Só que o governo não estava preocupado em investir num projeto desse. Uma iniciativa privada estava, mas o próprio governo não estava. E não sei se ironicamente, o Ministério da Educação disse que não vai medir esforços, em nota, disse que não vai medir esforços para recuperar o que foi perdido no incêndio. Eu preciso dar uma notícia para eles. Não tem o que recuperar. Não tem como recuperar. Não tem como recuperar 20 mil itens queimados. Isso virou cinza. Não existe, não vai existir mais, não vai ter mais. Não tem como recuperar. Não tem essa de medir esforços para recuperar. Porque não tem como. E aí eu penso, quantos museus ainda vai ter que ser destruído? Quantas obras ainda vão ser roubadas, ou ainda vão ser queimadas, ainda vão se perder? Quanto da nossa história, quanto da nossa identidade, quanto da nossa cultura, quanto da nossa educação, da nossa ciência vai ter que ser perdido para que as pessoas percebam a importância disso? Será que a gente vai chegar uma hora em que a gente não vai saber mais da nossa identidade? Será que vai chegar uma hora em que nas escolas a gente não vai aprender de onde a gente veio? Será que meu neto vai saber a história indígena? Porque a gente acabou de perder o maior acervo indígena do país. Só que, às vezes, futebol é mais importante do que ciência. E aí a gente tem verba para poder investir numa Copa do Mundo. A gente tem muita verba para investir em Copa do Mundo. Mas a gente não tem verba para poder incentivar a pesquisa. E eu acho que o que falta no Brasil, o que falta no brasileiro, é ter a consciência da importância da ciência. Da importância disso para o desenvolvimento de uma nação. Sem ciência, a gente não tem desenvolvimento de vacinas, a gente não tem desenvolvimento de novos meios de produção, a gente não tem desenvolvimento de novas tecnologias. Sem ciência, você não tem o seu celularzinho da moda. Sem ciência, você não tem energia. Sem ciência, você também não tem internet. Sem ciência, você não tem nenhum desenvolvimento do qual você adora desfrutar. Só que quando um cientista chega para falar alguma coisa, ele é o louco. Quando o cientista chega para falar alguma coisa, ele é o que tá querendo mamar na teta do governo. E isso é apoiado pelos nossos governantes, isso é apoiado pela nossa sociedade.
E aí, dentro das universidades, a gente muitas vezes não sabe o que fazer. Eu prego empreendedorismo. Sim, sempre. Sempre preguei empreendedorismo. Só que também prego ciência. E a gente não tem ciência no Brasil. A gente não tem incentivo para ser cientista no Brasil. E aí, quando o cientista ele vai para outro país em busca de desenvolver uma pesquisa de qualidade, ele é mal visto. Porque ele não está incentivando a ciência no país. O cientista ele é mal visto. Como é que ele vai fazer ciência num país que não quer saber de ciência? Que acha que ciência é perca de dinheiro, é perca de tempo. Como? O Brasil falta gestão. Falta gestão. Falta compromisso. Compromisso com a nossa cultura, compromisso com a nossa educação. A gente tá perdendo a nossa identidade. A gente tá perdendo a nossa cultura, a gente tá perdendo a nossa essência. Tem gente que é nordestino e não conhece a história do Nordeste. Tem gente que é pernambucano e não conhece a história de Pernambuco. E, caramba, isso não é falta de oportunidade. Hoje você deixar de saber de alguma coisa não é falta de oportunidade, é escolha. Você escolheu a ignorância. Só que essa escolha tem um preço. E a gente tá pagando hoje por esse preço. E eu realmente não sei o que sentir em relação a isso. Eu não sei. E eu fico, caramba, amanhã é dia do biólogo. Mas amanhã não tem o que comemorar. Dia 7, sexta-feira agora, é dia da proclamação da nossa república. Que república. Também não tem o que comemorar. E o impressionante é que na terça-feira eu vou estar dando uma palestra na UEMG sobre divulgação científica. Como? Como eu vou falar sobre divulgação científica num país em que ciência não é prioridade? Eu não sei. Eu vou ter que falar, obviamente. E eu espero que a mensagem que eu tenho que deixar hoje aqui e no dia possa contribuir de alguma forma para que a nossa ciência seja vista de uma forma que ela deve ser vista. A gente perdeu muita coisa e tá doendo, tá doendo. Há muito tempo eu não recebo uma notícia que me faça tremer. E quando acabou a transmissão das palestras de hoje, eu comecei a ler e não tinha como acreditar no que estava acontecendo, não tinha como acreditar que o descaso chegou a esse nível. A gente não sabe o que fazer. Eu não sei o que fazer a partir de agora em relação à ciência. E conversei já com diversas pessoas que simplesmente não vê esperanças no Brasil, simplesmente não vê como continuar no Brasil sendo pesquisador. E a gente tem a oportunidade de mudar isso. A gente tem a oportunidade de mudar isso nessas eleições. Mas será que você quer mudar isso? Será que você está agindo realmente da forma que devemos agir para conseguir mudar isso? Será que você está escolhendo seus candidatos com consciência? Você está pesquisando? Você está sabendo exatamente em quem votar? Eu sei, tá difícil. Tá muito difícil escolher em quem votar. Muito. Mas será que você está fazendo a sua parte? Ou será que você está seguindo a maré? Será que quando a gente fala de divulgação científica, a gente fala de extensão acadêmica, você de fato está fazendo extensão acadêmica? Você está ensinando para um público leigo a importância dessa ciência? Porque, sinceramente, apresentar banner dentro de congresso, que acontece dentro de faculdade, não é extensão científica.
tá certo? Não é. Você precisa mostrar para a população que não entende ciência a importância de ciência. Porque você mostrar para cientista a importância de ciência é muito fácil. Mas você atingir pessoas leigas, é aí que está a diferença. Então, por favor, use a notícia de hoje para repensar o seu papel em tudo isso. Para repensar a forma como você age em relação à ciência, à educação, à história, à arqueologia, à paleontologia, à política. Pare de ficar querendo brigar entre esquerda e direita. Pare. Use o dia de hoje para parar, para pensar sobre seus atos, para pensar sobre o que você fala, sobre o que você faz, sobre como você age. E se você vê que você pode melhorar, não meça esforços para melhorar. Faça alguma diferença nesse mundo. Porque a gente tá precisando. A gente tá precisando muito de alguém que faça diferença. Porque não dá pra ficar do jeito que tá. Não dá. Simplesmente não dá. Não tá bom do jeito que tá. E olha que eu tento o máximo ser positiva. Eu trabalho a minha positividade todo santo dia. Eu tento mostrar um lado positivo de tudo sempre para as pessoas. E talvez o lado positivo desse acontecimento de hoje, dessa perda de hoje, seja isso. Mudança. Talvez, infelizmente, a nossa população, a nossa sociedade precisasse de um desastre nesse nível para poder repensar. Eu espero que isso aconteça. Eu espero que isso traga mudança. Quando a gente teve um incêndio da Boate Kiss, por exemplo, houve uma grande mudança de preocupação com a segurança nas boates. E isso trouxe, realmente coisas boas. Infelizmente, diversas pessoas tiveram que morrer para isso. Quando a gente teve o desastre de Mariana, também, a mesma coisa. Eu espero que o incêndio de hoje sirva para ensinar. Sirva para mudar a cabeça das pessoas. Não só de quem está dentro da universidade, mas de quem tá fora dela também, mas usufrui do que a gente faz dentro da faculdade. Só parem e pensem e modifiquem. É isso.